E aí, pessoal, eu gosto de gravar vídeos, mas eu sempre, quando vou gravar, tô ouvindo música e não dá, né? Principalmente quando é o Los Hermanos, que é muito bom de ouvir. Mas enfim, vou diminuir para falar de um assunto que vocês já devem ter passado por isso ou passam, e todo mundo que lê bastante livro passa por isso. E o que é? Quantos de vocês iniciaram livros incríveis, livros bons, livros indicados por amigos, livros que são clássicos, ou livros que de repente você começou pela capa ou por indicação? Enfim, existem vários motivos para iniciar um livro, claro. Enfim, aqui tem uma pequena pilha de livros que eu iniciei e não dei prosseguimento. E às vezes não tem motivo porque você acabou abandonando a leitura. E aqui estão eles. Mas enfim, eu vou começar a ler novamente. Ou então, como alguns são de contos, eu parei e concluí um conto, eu vou dar prosseguimento. E vamos lá, né? E um dos primeiros livros que eu iniciei e que eu achei muito bom, mas o motivo já está para falar para vocês aqui, ó. Eu comecei a ler A Tumba, do A.P. Lovecraft. E por que eu abandonei esse livro? Primeiro que ele é uma versão pocket, mas é uma versão pocket com as letras muito pequenas, a fonte não contribui muito, e apesar de eu já ler, eu li bastante já, eu li a metade do livro, mas eu acabei abandonando porque existe uma outra edição que tem por aí, uma edição nova da editora Edra, que eu pretendo comprar. E é incrível, o livro é muito bom, apesar dos contos do A.P. Lovecraft, tem aquela temática onírica de se você não sabe se é sonho, se é realidade, se aconteceu ou não, que os personagens passam por um acontecimento e depois eles acordam do nada, em outro ambiente. Então esse livro aqui eu acabei abandonando exatamente por causa da fonte, mas na verdade nem tanto, porque eu li bastante o livro. E talvez não tenha motivo, porque eu gosto de histórias de terror, de mistério, de suspense. O Edgar Allan Poe e o A.P. Lovecraft são mestres, então eu acabei abandonando, mas eu vou continuar. E na verdade, será que teria motivos para isso, a fonte? Quando o livro é muito bom, você acaba remediando esses pequenos defeitos do livro físico, eu digo, não na questão escrita. Enfim, foi esse livro. Outro livro que eu acabei abandonando foi Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare, que é em teatro, como todos os livros do Shakespeare, mas porque eu já li esse livro 6 vezes. E das 6 vezes que eu li foi para trabalhos escolares, e outra porque eu gosto muito de intercalar para você conhecer outros tipos de formatos literários, inclusive teatro. Então eu abandonei porque eu comecei a ler outro livro. Mas seria outro motivo para você abandonar o livro? Porque eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas seria esse motivo subconsciente de dar prosseguimento a um livro que estava super interessante e acabei deixando ele de lado, e também na metade do livro. E é uma versão muito pequena da Martin Claret, e também tem aquela coisa das páginas serem amarelas, serem brancas. Mas enfim, eu acabei abandonando, e eu acredito que isso que eu estou falando para vocês não sejam motivos para abandonar essa obra que é muito interessante do Shakespeare. Outro livro que eu acabei deixando de lado foi Contos de Fadas, nessa edição super interessante, super bonitinha da Zahar. E por que eu abandonei? Porque eu comecei a ler outros livros também que tem contos, e eu não estava conseguindo conciliar. Mas é aquele livro que tem vários contos, então você vai escolher um conto para ler. Eu gosto de começar um livro do começo e até o final, não importa que seja contos, se sejam crônicas. E acabei abandonando esse livro aqui também, mas vou ler ele. Então eles estão separados para uma maratona literária que vai acontecer em fevereiro. Outro livro que há muito tempo eu separei para ler e é de contos também, que é O Vampiro de Curitiba, do Danton Trevisan. E é um livro que tem muitos contos meio que eróticos, mas com uma qualidade muito imensa desse autor curitibano, né? E eu pretendo lê-lo
em fevereiro também. E o que acontece, eu não tenho motivos, eu não sei porque eu abandonei. De repente eu coloquei ele lá e vai passando um dia, outro e outro. Você vai lendo outras coisas, você vai deixando ele de lado. Pronto, está separado aqui. E enfim, o último livro que eu abandonei foi sobre a escrita do Stephen King. E é um autor que eu sou super fã. Mas eu, sem motivos algum, abandonei também ele pela metade. E é um livro que tem... ele não ensina como ser escritor, mas ele mostra, ele além de ter uma parte bem biográfica dele, mostra também como você pode se tornar um escritor e ao mesmo tempo de uma maneira que não seja didática, e é bem profundo porque mostra como é que ele iniciou, quais foram algumas das inspirações. Ele não pretende te fazer um escritor, ele pretende mostrar uma arte da escrita, mas de uma maneira muito simples e muito mais, vamos dizer, pessoal. Seria muito não só para fãs, mas também para quem gosta de escrever livros. Stephen King é mestre na escrita, então eu abandonei esse livro que também pretendo ler em fevereiro. Enfim, né, se vocês também começaram livros que eram aquele livro que são aqueles livros que eu quero começar a ler de imediato e de repente você perdeu aquele fôlego e abandonou e você não sabe por quê, vocês podem escrever aqui embaixo para eu saber também, para a gente poder debater isso, porque existem esses livros que começamos e de repente, paramos de ler sem motivo nenhum. E de repente a gente vai até explicar que nós abandonamos porque a fonte é assim, porque estava no outro livro mais interessante, mas será que isso realmente é um motivo para abandonar uma leitura? Mas isso acontece e é bom dividir essas experiências. Se vocês têm esses livros aí, por favor, deixem aqui o comentário que vai ser muito importante para mim me incentivar a ler essa pequena pilhazinha aqui, que não é... Vocês podem ver que são livrinhos, né? Pequenos, que não são calhamaços, não são livros ruins, são livros interessantes. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, dar aquele joinha e também se inscrever aqui no canal. Pessoal, um super abraço e tchau, tchau. Vamos ler os livros abandonados.